Olá a todos! E no nosso programa de hoje, nós vamos receber o terapeuta ocupacional Felipe Gayer, que vai nos contar um pouquinho da mágica da terapia ocupacional na vida de crianças e jovens neurodivergentes. E ainda vamos saber de um projeto muito especial que vem vindo por aí. Vamos acompanhar? Vem comigo! Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Mentes que Inspiram. Prazer. Que legal te ter aqui, é uma alegria imensa. Acho que para todo mundo que está assistindo a gente hoje vai ter uma aula sensacional sobre o que é a terapia ocupacional e principalmente quem é esse profissional maravilhoso que vem se destacando aí na área terapêutica, ajudando famílias e crianças neurodivergentes aí em todo o estado do Rio Grande do Sul e quem sabe até pelo Brasil, hein, Felipe? Novidades. Seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, um prazer estar aqui. Que bom. Felipe, me diz uma coisa, vamos começar do começo, né? A gente quer te conhecer um pouquinho mais. Da onde veio a terapia ocupacional para a tua vida? Explica um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo, como é que o Felipe Gayer se achou como terapeuta ocupacional? Perfeito. É interessante porque não existia terapia ocupacional primeiro de conhecimento, eu nem sabia da existência dela, mas como eu fui uma pessoa que praticou muito esportes na vida, e aí eu teve um período que eu fui para as artes marciais, então eu era um garoto que via muito na fisioterapia, por lesões. Perfeito. E aí por eu estar sempre fazendo, não sempre, mas com uma quantidade de vezes em sequência na fisioterapia, eu falei, vou ser fisioterapeuta, eu já tenho propriedade. E assim, como eu estava muito focado para essa coisa do esporte, da reabilitação, por questões das lesões, falei, bom, tá aqui um caminho que eu acho que eu vou ir. E aí, quando eu fui fazer a fisioterapia, eu recebi um papel impresso sobre as áreas que tinham na faculdade do IPA, do Olha falecido só. IPA aqui em Porto Alegre. Sim. E aí dentro disso tinha terapia ocupacional. Fui me informar o que seria, de curioso, olha só. Dentro do curso isso? Quando eu fui lá na faculdade para ver dia de prova, tudo, eu fui me Perfeito. informar, e eu fui pegar o documento para ver que dia ia ter prova, processo seletivo, pro vestibular, e eu fui olhar a fisioterapia e tinha os outros cursos lá, fonoaudiologia, educação física, eu vi que tinha terapia ocupacional, eu falei, o que é? E eu fui ler, eu vi que tinham cadeiras associadas, que era o mesmo conselho, fisio-TO, tanto que até hoje é o mesmo conselho, que é o CREFITO. Ah, não sabia. Aí cada região tem um número, 5, 3, nossa aqui é o 5, e é o mesmo conselho, fisio-TO. E eu fui lendo, eu comecei a ver que tinha muitas cadeiras próximas. Fui me informar mais e vi que realmente a TO não só tinha a questão da reabilitação física que eu dizia na época, hoje a neuromotora, mas eu queria a reabilitação física. Tinha também na TO com mais outros aspectos a serem trabalhados. Isso eu pensando na época. Falei, legal, vou botar de segunda opção. Vou botar. Passei, fiz o TO, e eu conheci uma TO nas ironias do destino do mundo, conheci uma TO após um evento que teve de uma faculdade, conversando com um conhecido, e tinha essa pessoa, que era TO, e falei, fiquei sabendo que tu passou e fiz o TO. Tu conhece? Eu falei, sim, eu sou TO, deixa eu te falar um pouco. E ela me vendeu. E eu assim, vou fazer TO e botar em segunda. Comprei. Comprei, ela me vendeu. Comprei. Quando eu comecei a fazer, aí o primeiro semestre, falei, não, eu devia ter feito físio, o segundo semestre, devia ter feito físio. No terceiro, quando começou a prática de campo, aí eu falei, amor à primeira vista ali. Aqui que eu vou trilhar. Aqui eu vou trilhar. O amor foi na sequência. Mas eu vi consegui ver ali uma história que eu poderia me identificar. E aí, com o tempo, foi criando o amor, assim. Mas foi uma história, ao acaso, um papel impresso, uma mulher TO apareceu em minha frente, que até hoje eu não sei quem é. Sério? Falou a TO, não sei quem ela é até hoje. Ela me vendeu a TO, dizendo, tu vai fazer físico. Tem que fazer TO, tu conhece a TO? Eu falei, conheço. Deixa eu te explicar. Eu sou TO. Ela trabalhava no setor de queimados do HPS, é a única coisa que eu lembro. Eu falei, queimados? Ah, não, mas isso aqui é reabilitação física, tem bastante, né? Sim. E eu fui descobrindo depois o universo, assim. Teu anjo da guarda. Acreditamos que sim. A gente acredita que o universo ele se movimenta para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sim. E no teu caso, eu não te imagino como fisioterapeuta. Não te imagino fazendo outra coisa senão ser terapeuta ocupacional. Eu acredito. Acho que como missão, como vocação. Não é nem como profissão, eu te vejo muito na missão, na vocação. Acredito que sim. Hoje eu entendo que um dos fatores, aí cada um acredita na sua fé, na sua religião, não vamos entrar nesse mérito, mas eu acredito que eu vim com esse propósito. É onde eu tinha. É onde estão os meus princípios, os meus valores, aonde eu me dedico, é isso. Primeiro foi
me tornar uma pessoa competente, fazer aquilo com excelência, mas que dê resultados, mas onde eu posso mais do que isso? E aí que eu fui abrindo para eu sair do nicho do meu atendimento para a família, para a comunidade, para os outros. Então eu fui expandindo essa terapia ocupacional em mim, assim, comecei primeiro para obter um trabalho, algo que eu gostava, e aí foi que hoje temos aí. Não tem só o Felipe que atende, tem o Felipe que ministra cursos, tem o Felipe que dá treinamento, tem o Felipe em projetos, tem uma série de Filipes terapeuta ocupacional, assim. Sim. São vários braços. E isso eu acho muito legal, assim, a gente ser multifuncional dentro das nossas áreas de atuação, né? A gente não seguir uma única reta, né? Porque a gente tem é um organismo vivo, né? Principalmente a questão de terapia é um organismo vivo, acho que se converge, né? E falando em organismo vivo, o Felipe foi lá, se formou em terapeuta ocupacional como profissão. Quando tu percebeu que a terapia ocupacional era realmente o teu chamado, né, aquele momento em que deu aquela... É isso, sabe? Me encontrei para minha vida. E o que mais te inspira na profissão de terapeuta ocupacional? O gatilho que deu de que eu estava ali para isso, que realmente a TO seria onde eu deveria continuar, foi já atendendo, assim, mas eu ainda era estagiário, eu não estava formado ainda, eu devia estar próximo do fim, não consigo precisar o semestre que eu estava, mas eu me recordo que eu fui ser voluntário numa instituição que hoje a gente entende que é a CD, foi por muito tempo, que hoje é uma referência na neuromotora, e eu nunca vou esquecer um paciente que eu estava acompanhando, eu não vou esquecer. E ele tinha um diagnóstico que é caracterizado por malformações, e ele tinha num braço, o membro superior esquerdo, ele não tinha dedos, e no outro ele tinha um dedo. E nós trabalhando questões de adaptação de material para as AVDs, fazendo treinamento para ele criar estratégias para conseguir ter a maior autonomia possível, e ele me disse uma frase, foi o gatilho, ele falou assim: quando é que meus braços vão crescer? Eu falei: aqui que eu preciso entrar. Eu entendi que eu precisava entrar. Como é que eu vou desconstruir isso de uma forma funcional e agregar para outros? Como eu posso melhorar a qualidade de vida de outros? Mas aquele foi o gatilho, entendi, eu vim para isso, porque não me gerou um impacto negativo de o que eu vou dizer para essa criança de 6 anos que me pediu quando vai nascer os braços. Não, eu vou mostrar para ele que ele tem muita capacidade com o que ele tem. E aí eu descobri que era aquilo que eu sabia fazer, porque realmente eu modifiquei a vida dele, da família, e ali eu entendi. Ali bateu o martelo, Felipe, é por aqui que tu vai. E foi uma frase de uma criança que em outros momentos poderia te gerar uma freada e para mim me aguçou. Te impulsionou. Me impulsionou. Ele me deu vontade de agora fazer uma coisa para mudar, porque agora eu quero que ele entenda que ele tem braços, não o braço que ele está esperando que cresça. Eu vou mostrar para ele que ele consegue. Mas vai acontecer. E vai acontecer. E eu sou essa pessoa para promover isso para isso. E aí eu entendi, Felipe, é isso que para isso tu tá aqui, sabe? Veio aquele status, para isso tu tá aqui. E aí... Não, maravilhoso. Ele me gerou assim, agora eu vou ajudar todo mundo. A gente está falando inclusão na sua essência, né? Perfeito. É inclusão na essência. E para ti, para o Felipe, né? O que significa realmente incluir, né? Qual é o significado da palavra inclusão hoje para o Felipe? Porque a gente tem uma amplificação de significados de inclusão, né? E de caminhos também. Mas eu quero saber do Felipe profissional e pessoalmente para o Felipe, porque assim, tu te descobriu vocacionalmente através dos olhos de uma criança de 6 anos, da qual tu incluiu ela, tu fez ela se sentir pertencente, né, da melhor maneira possível, né? Acho que esse é o resgate do terapeuta ocupacional, né? Trazer luz para a vida das pessoas, porque é isso que vocês fazem, né? Sim. E pessoalmente e profissionalmente para ti, assim, a inclusão, que papel essa inclusão ela tem? A inclusão propriamente dita, eu vejo ela no sentido de tu possibilitar, eu sempre digo, existe 2 olhares para mim na inclusão. Existe o olhar da criança, do menino, do adulto, do adolescente, da pessoa, e existe da família. Eu tenho 2 processos inclusivos para mim. Um dessa pessoa que está em processo terapêutico, seja ela um bebê, um menino, uma menina, um adolescente, um adulto, é tu conseguir fazer com que ele melhore as possibilidades de autonomia e independência. Ele estar inserido, ele estar no meio e se sentir o quê? Pertencendo. Perfeito. Que eu acho que uma das maiores dificuldades é para a pessoa que está em processo terapêutico se sentir pertencendo. Indiferente de questões intelectuais ou não. Se eu estou entendendo, não. É tu estar pertencendo ao lugar. Tu saber que tu está na escola, o que funciona essa escola para ti? Dentro do teu fator idade, cronológico, teu fator cognitivo, isso é um ponto. E o outro é a família. É a inclusão da família não somente no processo terapêutico, mas de entender que hoje ela tem uma criança com potencial,
um filho com potencial e que ele sim, ele vai evoluir indiferente do que bater em martelo de hipótese, ele vai evoluir. Eu sempre digo isso, então é uma fala que eu digo sempre para minhas famílias. Indiferente do que tem aqui hoje, a criança que está aqui hoje, daqui 6 meses ela vai ser mais a mesma. Ela sempre vai evoluir, ela sempre tem... Inclusive, isso é uma fala que uma estagiária, que hoje foi minha estagiária, hoje ela é uma TO formada, mora em São Paulo, me disse, Felipe, eu nunca esqueci uma frase que tu disse para mim, eu te trouxe um estudo de casa e ela me falou assim, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, sempre tem que fazer. É que tu não entendeu ainda por onde acessar. Olha essa importância sempre tem que acessar, visão. mas ele é um paciente com transtorno de espectro autista, nível 3, deficiência intelectual moderada, não verbal, ele é alto e heterolesivo. Eu falei, sempre tem o que modificar. A gente tem que entender aonde a gente tem que acessar, o que a gente pode priorizar, mas sempre muda. Aqui tu tem que entender que sempre quem entra dentro da tua sala não pode mais ser a mesma. Então tu tem que achar estratégias. Exatamente. E ela disse, Felipe... Ali eu entendi que eu sempre posso modificar, indiferente do que venha, do que se diga, do que se faça, eu sempre consigo mudar. E a inclusão da família para mim é isso. Primeiro, ela entender que o filho que ela tem não é um diagnóstico. Isso é uma fala que eu aprendi com o grande mestre Ricardo Halper, falecido Ricardo Halper. Maravilhoso. Maravilhoso, que ele sempre dizia, Felipe, existe uma família, existe um filho, uma criança antes de um diagnóstico. Essa criança, se você tirar o diagnóstico, é uma criança. Eu aprendi isso com ele, Felipe. Nunca põe o diagnóstico em cima, põe o diagnóstico depois da criança. Tu muda completamente o teu mindset. Tu muda o teu olhar. E isso foi uma das coisas que mudou, inclusive, o meu olhar perante a não atender a criança, mas tem que ter uma família. E eu incluo a família. E a minha inclusão dessa família é fazer com que essa família possa, pelo menos em algum momento, a mãe sentar, a mãe ir no banheiro, que tem mãe que não consegue nem ir no banheiro. Verdade. Porque tem o filho que demanda demais. Verdade. Aquela mãe que consegue... ir num supermercado, aquela mãe que consegue dormir, aquela mãe que consegue, quem sabe hoje, jantar com o seu marido e vice-versa, o marido, então, não somente a mãe como a conservadora e a protetora e a educadora, mas o pai também, mas a inclusão é essa, tu conseguir permitir também que ela se faça também poder ter a vida dela, ela poder estar no meio de trabalho, ela poder ser mulher, ela poder ser mãe, mas também poder ser esposa. Eu acho que isso também, para mim, entra como inclusão. Ela voltar à inclusão dela. É tornar o organismo saudável, né? O organismo vivo. Então, assim, essa família volta a constituir o que ela precisa. Por quê? Porque essa criança está evoluindo. No momento que essa criança evolui, a família consegue desconectar um pouco de viver o diagnóstico e viver a vida da criança e a vida dela, mas a gente precisa desse organismo, usando as palavras, desse organismo. Então, se eu não pensar nos processos inclusivos, a gente não consegue modificar. Então é isso. Acho que são coisas que se agregam. É quando a técnica, ela encontra a sensibilidade e ela gera impacto real, né? A gente está falando de técnica de estudo, só que estudo e técnica sem ter a sensibilidade, a empatia, tem que ter. O impacto, acho que ele é muito menor. Acho que é uma conjunção, né? Isso. Tu tem que pensar que é uma união, não é somente um filho com diagnóstico, é uma família. Exatamente. E o que tu vai promover dentro disso para melhorar a qualidade de vida de todos. E às vezes tu conseguir agregar a família ao olhar do não diagnóstico, tu muda. Porque a família começa, de um certo momento, a ver o diagnóstico. É o diagnóstico com as mães da recepção, é o diagnóstico da TV, é o diagnóstico daqui, é o diagnóstico da liminar judicial, é o diagnóstico... Então a família começa a viver somente o que o diagnóstico te oferece. E a criança começa a ficar em segundo plano. É limitante, né? Tu te limita a ver o filho. Então assim, calma, vamos tirar tudo que tem aqui, vamos tirar... Tem uma criança aqui, tem uma criança sem diagnóstico aqui. O que ela oferece? Ele seria... com um humor mais irritável, ele seria, de repente, o pestinha da casa, o mais agitadinho, só que o CID vai fazendo algumas barreiras, mas a gente tem que conseguir começar a olhar, claro, o CID ele é relevante, é o que vai determinar o passo para frente, mas quem vai dar o passo para frente junto é a criança, não o diagnóstico. Então, começar a olhar que existe alguém sem diagnóstico, existe uma família, eu acho que muda o teu olhar e eu acho que as coisas acontecem. Aí tu vem com a tua técnica, tua expertise, aquilo que tu buscou para mecanismos de conseguir resultados, e aí tudo se junta. Não, perfeito, perfeito. Acho que é uma soma de fatores. Não, eu acho muito legal isso, Felipe. É um assunto que a gente poderia discorrer horas aqui, né, falando. A importância daqui ou daqui. Exatamente. Então, Felipe, depois de tudo isso que a gente falou, é importante a gente conversar sobre o que é o terapeuta ocupacional, o trabalho do terapeuta ocupacional. Muitas pessoas estão nos assistindo agora, não entendem como eu, que sou mãe atípica, venho de uma família atípica, né, convivendo com profissionais da terapia ocupacional, né, é um profissional que é muito comum e muito importante na nossa vida no dia a dia, do desenvolvimento dos nossos filhos. Mas para quem não tem o contato com o terapeuta ocupacional, explica um pouco para a gente qual é a atuação do terapeuta ocupacional no desenvolvimento de crianças com autismo e também neurodivergentes. Perfeito.
de uma forma em que a gente não se estenda muito, mas que fique funcional para quem não conhece, ter uma compreensão melhor. Primeiro, o que é o objetivo do terapeuta ocupacional de base? É promover autonomia e independência. Então, assim, Perfeito. essa criança, esse bebê, essa criança menor, essa criança, esse pré-adolescente, adolescente, adulto, ele tem fases da vida. O que a gente tem que promover como TO? Autonomia e independência. Aí nós vamos entrar quais são as barreiras que estão limitando momentaneamente ou permanentemente essa autonomia e independência. Vão ser fatores de base. Neurodesenvolvimento, questões de base sensorial, motora, comportamento e cognição. Nessas 4 instâncias, aonde tiver a defasagem ou déficit, o TO tem formações e capacitação para atuar nessas 4 linhas. E hoje, atualmente, se conhece muito mais, o TO está muito em evidência hoje pelo aspecto 1, que é o aspecto sensorial. Então, tem a questão do profissional de TO com terapia de integração sensorial de ERS, que dá propriedade e tu entender as desordens sensoriais que hoje, dentro do público do autismo ou do transtorno do espectro autista, é onde está mais em evidência e é esteticamente visual, tu percebe as questões de base sensorial. Então, hoje em dia, ela tem uma estética visual e todo mundo já tem um pouco mais de propriedade. Tem questões de base sensorial. Então, tu consegue hoje entender que a criança dentro do espectro apresenta desordens sensoriais, pode apresentar questões de base motora. Então, às vezes um ajuste na questão de motricidade fina, não consegue fazer as AVDs, puxar uma calça, fechar um zíper, conseguir segurar uma escova de dente, cortar uma comida com os talheres, botar a própria pasta de dente na escova. Então, o que está limitando de base motora? Usar o material escolar em sala de aula, questão acadêmica interfere porque não tem uma condição motora associada, ou se é a questão sensorial que impede de conseguir ficar sentado, ou comportamento, dificuldade num tempo de atenção, tempo de atividade, e a questão cognitiva que está associada. Então, quando temos alguma dificuldade ou desordem nessas 4 instâncias, o TO trabalha para promover autonomia e independência naquele fator cronológico, ou seja, de 0 a 1, tem uma série de equiparações para serem realizadas. Aonde ele não está conseguindo, o TO vai trabalhar. É sensorial, é motor, é cognitivo, é comportamental. Chegamos na fase do ano 2 e assim nós vamos... Porque a gente tem metas por idade, de 0 a 1, os 2 anos que é um marco, o 4 anos que é outro marco e o 7, assim a gente vai indo. Mas nesses marcos a gente tem aquisições que tem que acontecer dentro de um ponto de vista apropriado à idade, porque o normal a gente não usa. O normal a gente usa para desenvolvimento motor de 0 a 12 e para temperatura, né? Então tem 12 por 8 é a temperatura, né, que a gente faz a missão normal. O resto é apropriado à idade. Então a gente tem que entender o que é apropriado à idade, só que a gente tem que também, às vezes, compreender o trabalho do TO e que existe margens de erro para mais e para menos. E também o TO vai atuar, mas entender que muitas vezes, e aí algo que se tem se desmistificar é que nem sempre a gente vai chegar nesse nosso padrão que a gente quer de aquisição, que é o conseguir a posição, mas a gente conseguir fazer essa flutuação é trabalho do TO, fazer com que a criança consiga oscilar nessas instâncias. Então o nosso objetivo é esse, nessas 4 aspectos. Não, maravilha. É muito, muito bacana poder ouvir, né, de maneira tão detalhada o papel do terapeuta ocupacional, né? E que tu deve, obviamente, na tua trajetória de muitos e muitos anos que tu já tens, né, Felipe? 21. Ter 21 anos já. É muito tempo. É bastante tempo. É bastante tempo, então tu tem muitas histórias que tu já presenciou, que tu já vivenciou. Teve alguma delas que te marcou mais, que tu poderias dividir com o nosso público? Eu tenho 2. Uma que vem à cabeça, uma que é de base motora e vamos botar uma de base de aspecto mais neurosensorial. Assim. Então a motora, eu atendendo um paciente que tinha um diagnóstico de artrogripose, que é um diagnóstico em que tem uma série de limitações motoras e deformidades. E eu tinha um paciente que ele já estava já numa fase mais avançada, eles têm um prognóstico de vida curto, então ele já estava numa idade em que se começava a ter muitas baixas e cada vez mais limitações. E ele tinha restrição de movimento, ele só tinha movimento de ombro, ele tinha já um sobrepeso, porque não tinha um gasto energético, era cadeirante, e ele tinha movimentos com a cabeça e com o ombro. E ele me pediu, meu sonho é tocar bateria. E eu falei, vamos lá. Aí eu conversei com a musicoterapeuta, que também engajou, e nós começamos a criar adaptações para ele. Então foi adaptações com termoplástico, o mesmo material usado para as órteses de membro superior, a gente criou. Eu criei ponteira, então eu criei uma base, eu botei uma ponteira na cabeça dele, igual o pessoal usa, que não tem mobilidade de membro superior, eles usam muito para acesso de teclado para teclado. E eu usei a mesma linha de base, fiz para ele, como ele tinha um movimento de ombro, eu fui criando estratégia como se fosse uma armadura, mas era uma base de termoplástico que tinha uma ponta específica para acessar. Então a gente começou a treinar mobilidade de ombro, ele conseguia pum, pum, pá,
pum, pum, pá. A gente começou a criar mobilidades. O resumo dessa história mais lindo foi no final do ano, o pai e a mãe compraram uma bateria e ele fez uma apresentação para a família. Então, assim, ó, o menino que só tinha movimento de ombro e de cabeça tocou uma bateria para a família. Então, assim, essa é uma história que sempre que me pede é a primeira que vem na cabeça, assim, ó. É impossível a gente ouvir uma história como essa e não se emocionar, né, Felipe? É muito lindo, assim, porque a gente chegou num momento em que eu tinha restrições motoras significativas. Isso. E o outro caso, um paciente que usava capacete, ele usava, infelizmente, poucos recursos, ele usava o colete para contenção psiquiátrica, porque ele era extremamente autolesivo, um paciente nível 3, um TEA nível 3, autolesivo com uma questão intelectual grave e complexo. E o que ele fazia? Ele entendia que quinas e vidros geravam mais atenção. Então, ele se procurava cada vez mais algo lesivo para gerar o impacto da atenção. Nossa. Então, ele era muito restrito, assim. E ele foi um paciente em que a família já não estava conseguindo mais recursos e lugares, porque diziam que tinha que ser psiquiatria. E ele começou comigo. E aí eu fui, ao longo dos atendimentos, ele foi tirando na minha sessão, ele tirava o capacete e tirava toda a contenção para evitar que ele fizesse autolesão. Ele foi acomodando. E ele foi regulando, foi organizando, a gente foi regulando os sistemas sensoriais, modulando o comportamento. E o resumo desse processo foi ele não usar mais capacete, ele conseguir sair sem a contenção, e ele tinha episódios, mas eram episódios que aconteciam na semana, ou seja, ele saiu de uma camiseta de contenção, de um capacete para evitar cabeçadas em quinas, em vidro. Então, assim, ó, foi um trabalho que também apareceu de tu organizar e modular uma criança a nível sensorial e motor, o quanto interfere no comportamento. A gente pode falar, então, que um terapeuta ocupacional, ele transforma sonhos em realidade, hein, Felipe? Eu acho que a gente pode dizer que vocês são... Não pode dizer que está errado, eu não posso dizer que está errado. Construtores de sonhos, né? Somos. E falando em sonhos... Vamos lá. Falando em sonhos, vamos pegar esse gancho, então, vamos lá. da mágica da terapia Já sei ocupacional. onde vai chegar, mas vamos lá. Eu fiquei sabendo que vem muita coisa boa por aí. Que estão sendo construídas, podemos dizer que é um projeto? São 3 projetos. Eu tô três projetos. Eu tô com 3 projetos. Vou até onde eu posso ir até a página 3. Então, vou botar uma pergunta para te ajudar até a página 3. Ele ainda não pode revelar, gente. Isso. Mas qual é o propósito desses projetos? Que eu acho que é uma resposta que tu podes dar. Por aí dá para entender por onde eu estou indo. Exatamente, vamos lá então. Eu tenho um que é um projeto que é em parceria e sociedade com o Colo de Mãe. Então eu tenho um projeto aonde? Vamos parar para pensar. O que acontece a mãe atípica? Ela frequenta restaurantes, ela frequenta supermercados, ela vai ao consultório dentário, ela vai numa loja comprar roupas, ela vai ao cinema... 80%, e tem estatísticas que comprovam, mais de 70% não conseguem. Dentro disso, estão se criando possibilidades de... Sabe as revistas antigas, a 4 rodas, que tu queria viajar e tu tinha um lugar? Então, assim, hoje aonde estamos indo? Temos lugares já em processo que estão sendo capacitados, treinados, adaptados, aonde futuramente eu vou estar em casa, eu pai ou mãe atípico, e eu vou saber os lugares que estão apropriados para receber. Então, o que eu posso dizer é que daqui a um tempo, e já estamos em processo, temos escolas em processo, temos supermercados em processo, temos consultórios dentários em processo, onde tem profissionais treinados, um espaço com recursos regulatórios e processos internos de entrada e saída adaptado, ou seja... Maravilhoso. Aí depois vamos entender o que é isso. E dentro disso se surgirá uma logomarca representando isso. Ou seja, você sabe, está na RS Play TV, você sabe que tem programas que inspiram. Você vai ao lugar X, você sabe que vai ter uma identificação que aquele lugar é apropriado para ti. Perfeito, acho que é o mundo perfeito. É a Disney das famílias atípicas. Exatamente, isso é um projeto. Os outros 2 são produtos que eu comecei a criar. Eu comecei a criar uma linha de produtos. Então, gente, assim, ó, aqui a gente vai fazer um pacto com o Felipe. Felipe vai vir lançar, em tempo adequado, esses projetos aqui no nosso programa Mentes que Inspiram. Combinado, Felipe? A gente vem a equipe aqui e a gente lança aqui em primeira mão os produtos. Tanto o projeto cobrar, quanto os produtos. Ficamos curiosos, vamos cobrar. Todos estão em processo. E agora, para finalizar a nossa grande conversa, que poderia durar horas, né? E é tão bom quando a gente tem uma conversa fluida e com um assunto que é tão relevante, né? Sim. Que mensagem tu gostarias de deixar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né, em relação ao desafio e o amor do processo de incluir?
que por mais que se entenda que hoje a gente já tenha sempre a negativa, que a gente depende sempre de ter pessoas para nos dar o suporte, eu vou usar uma frase que eu aprendi com um terapeuta ocupacional de Moçambique, que está me acompanhando, fazendo um intercâmbio comigo, e ele me disse uma frase que é interessante. Se você queres chegar ao horizonte, alcance o ombro de um gigante. Ou seja, tu até pode chegar ao horizonte, mas tu precisa de alguém. Ou seja, sozinho tu não vai. Então, assim, a frase que ela quer dizer assim, eu posso olhar para o horizonte, mas eu preciso de alguém. Ou seja, ele subiu no ombro de alguém gigante para poder olhar o horizonte. Ou seja, a gente não consegue sozinho. Então, assim, a inclusão, ela acontece, mas precisa de pessoas. Perfeito. Eu preciso de ti, preciso de mim, Perfeito. Eu preciso de uma ONG, eu preciso de um médico. Então, a inclusão, acho que ela não funciona sozinha. Então, a frase que eu diria é, sozinho não dá, mas ela muda. Mas a gente precisa de pessoas que buscam inspiração e acreditar. Eu acho que não teria outra forma de entender o que poderia ser. Maravilhoso. Felipe, nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar assim, em nome de todo o programa, de todo mundo que está nos assistindo, a gratidão por poder te ouvir e obrigada por nos mostrar que a inclusão ela é feita o tempo todo. Sim. Nos pequenos gestos, o tempo todo. Né, num olhar mais sensível, e que bom te ter aqui. Obrigadão por ter aceitado. E vamos cobrar a tua vinda aqui para falar dos nossos projetos. Vamos sim, vai ser um prazer. E o programa Mentes que Inspiram volta na próxima semana com mais histórias que transformam e inspiram. Espero vocês no próximo sábado, às 15 horas. Até lá!